Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E o tema do vídeo de hoje é código sem bugs, um mito, um sonho distante ou uma realidade? Se você é dev, e principalmente de .NET, e quer entregar software de qualidade para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já dá um like aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre esse assunto. Os devs têm reações muito diferentes quando a gente fala sobre código sem bugs. Muitos deles acham que é um mito, que isso não existe. E dizem, pô, eu nunca vi um software sem bugs. Todo software tem bugs. E tem uma frase que eu gosto muito também, que é onde há programadores, haverão bugs. Já ouvi essa frase várias vezes. Tem gente que acha que realmente não tem como você fazer um software sem bugs. Tem outros que acham que até talvez dê, mas é um sonho muito distante da sua realidade, né? Uma frase que eu escuto bastante, pô, aqui na empresa, software sem bug é um negócio que está muito longe de acontecer, a gente precisa comer muita grama para conseguir fazer um código que não tenha bugs, entregar software livre de bugs. E tem outros que acham que é uma realidade. Pô, eu já entreguei software sem bug várias vezes, já entreguei código sem bug várias vezes. É fácil, é uma coisa muito simples. E aí eu sempre me pergunto, por que existe essa diferença entre a visão que os devs têm sobre ter um código sem bugs, né? Será que dá para fazer? Será que não dá? Será que isso tem a ver com contexto? Será que isso tem a ver com o quanto você aprendeu, o quanto de experiência você tem? E é isso que a gente vai tratar aqui hoje nesse vídeo. E como esse conhecimento te ajuda? Por que eu trouxe esse assunto para falar com você aqui hoje? Você vai descobrir como evitar os bugs. Caso seja uma coisa que é muito presente na sua vida, que toda vez que você entrega vem um bug para corrigir, toda vez que você publica seu código em produção, seu usuário reclama porque as coisas não estão funcionando, você vai entender como é que você faz para evitar que isso aconteça toda hora. Depois você também vai entender como lidar com os bugs. Se é uma coisa que está presente na sua vida, muitas vezes você ainda precisa, além de aprender a evitar, você também precisa aprender a lidar com o que está acontecendo agora, né? Aprender a evitar bugs é uma coisa mais para o futuro, né? Um processo mais para o futuro que a gente vai ver aí. Mas talvez você precise aprender a lidar com eles agora. Então você também vai entender isso aí nesse vídeo. Um outro ponto é que eu quero que você aprenda a usar os bugs para evoluir na carreira. Eu sei que muitas vezes o bug parece que é uma coisa negativa, mas você pode sim usar os bugs para evoluir, para mudar de nível, para mudar de patamar dentro da profissão dos devs. É uma coisa que a gente não costuma aproveitar, né? A gente sempre xinga, a gente sempre se estressa, mas eu quero te mostrar um outro lado para você pensar e para te ajudar a evoluir aí. Vamos começar alinhando conhecimentos. O que é um bug? Eu sei que bug é uma palavra muito presente no nosso dia a dia como devs. Muitas vezes você nem sabe direito programar, você mal sabe escrever os comandos na IDE, mas você já sabe o que é bug, ou pelo menos você acha que sabe o que é. E o grande problema, eu acho, é esse eu acho que sabe. Muitas vezes você acha que sabe, mas não tem uma definição muito clara do que é. Ou então você está olhando só para um lado da coisa e não está olhando o contexto inteiro. Então vamos começar alinhando esse ponto aí. Para deixar bem claro desde o início, bug não é só um erro técnico, uma exception. Muitas vezes a gente aprende, quando está no começo da carreira ali, nos primeiros passos da programação, você aprende que bug é quando dá um erro aqui no seu Visual Studio. Você está debugando, pá, estoura uma exception, vem uma janelinha aqui mostrando o erro, a mensagem do erro. Não é só isso, né? A definição de bug é muito mais abrangente do que simplesmente a parte técnica. Como devs, a gente tende a enxergar muito a parte técnica, né? E levar sempre as coisas da programação, do trabalho do desenvolvimento de software, para a parte técnica. Então, automaticamente a gente relaciona as duas coisas. Mas não é só isso. Um bug é uma inconsistência. E o que é uma inconsistência? É quando o seu software ele tem um comportamento que é diferente do que é esperado. Olha só que definição
diferente, né? Parece até um negócio de enciclopédia, de Wikipedia, sei lá o quê. Mas não é tão complexo assim quanto parece. Mas guarda bem essa palavra: inconsistências, comportamentos diferentes do esperado. Isso são bugs. E aí, por ser um comportamento diferente do esperado, isso envolve várias coisas. O erro técnico é uma delas. Então, se você está programando ali, está executando seu programa e ele dispara uma exception, é porque aconteceu alguma coisa que não era esperada, uma exceção à regra. E aí ele vai disparar uma exception para você. Por exemplo, se você está ali no meio de um fluxo tentando gravar um pedido, está usando o seu sistema, está tentando gravar um pedido e dá um erro de PK, um erro de chave primária lá no banco de dados. Isso vai disparar uma exception e talvez o seu código não esteja preparado para tratar essa exception e vai acontecer um erro técnico de fato. Vai vir uma mensagem na tela falando: olha, deu um erro de PK. Ou vai vir aquela mensagem esquisita lá do Visual Studio, né? Aquela tela de erro, se você não tiver um tratamento adequado, mostrando a sua stack trace ali para o usuário. Então, erros técnicos, sim, são bugs. Mas temos outras coisas que também são bugs que não são exatamente erros técnicos. Por exemplo, erros de negócio. São coisas muito comuns e que muitos devs não colocam isso na conta de um bug. O que seria um erro de negócio que é um bug também? Se você tem um sistema que faz o cálculo de um imposto, sei lá, um imposto de importação, um imposto de renda, ou alguma coisa do tipo, e que você calcula o valor errado a pagar. Se você estava esperando que aquele imposto para determinada situação desse R$ 100 para pagar, seu sistema calculou 120, ele tem um bug também. É uma inconsistência de negócio, né? É um comportamento diferente do que se esperava para o funcionamento. E veja que nesse caso não estourou nenhuma exception. Não deu um erro técnico na cara do seu usuário. Um outro exemplo é se você trabalha num sistema de reservas de pacotes de viagem, o seu sistema ele faz a reserva do voo, ele consegue se comunicar com a companhia aérea, mas ele não consegue fazer a reserva do hotel. E aí o seu cliente comprou um pacote completo, ele viaja, quando ele chega lá no destino dele, ele vai fazer o check-in no hotel e a reserva não está feita. Isso também é um bug. Você colocou um bug em produção lá porque ele fez metade do processo e não fez a outra metade do processo. Né? Então, erros de negócio. Seu sistema ele devia se comportar de um jeito e ele não se comportou. Mas talvez ele não deu uma exception de fato. Talvez tenha acontecido um erro na reserva do hotel. Só que existe um tratamento de erro lá. Ele deu um try catch numa exception, por exemplo, e essa exception não estourou na tela para o seu usuário. E ele também não tentou fazer um retry com uma tentativa, né, uma nova tentativa de reserva com o hotel. Ele tentou uma vez, estourou o erro e parou por aí, não continuou. Então isso também é um bug, mas é um bug do ponto de vista de negócio, né, e não do ponto de vista técnico. Um outro bug que é muito comum de acontecer e que muitos devs também ignoram isso como bug é um erro de infraestrutura. Se, por exemplo, você já teve o desprazer de tentar comprar ingresso para um evento muito desejado, né, muito competitivo, por exemplo, uma final de campeonato de futebol, um show de um super mega star que vem aqui para o Brasil, você vai tentar comprar o ingresso lá e o site cai, porque ele não aguenta a quantidade de pessoas. Isso também é um bug. Mesmo que seu sistema funcione perfeitamente com 2 usuários, quando você tem 10, quando você tem 15, quando você tem 100 mil usuários, o seu sistema não funciona. Isso também é um bug, mas é um bug talvez ligado à infraestrutura. Pode ser um problema de código, pode ser um problema de dimensionamento de infra, pode ser um problema de um monte de coisas, mas também é um bug. E você, como dev, mesmo sendo um bug de infra, que é diretamente relacionado à infra, né, pode ser sua culpa também. Pode ser que você fez um código ali que gera memory leak, por exemplo. E aí uma hora vai estourar se tiver muito acesso. Pode ser que você fez um código que não fecha conexões com o banco de dados. E aí com 2 usuários está tudo certo funcionando. Mas quando chega a 50 mil usuários, 30 mil usuários, seu site não consegue mais segurar a onda porque ele começa a abrir conexões, não fecha nunca, e aí também dá um erro que parece ligado à infraestrutura, mas é um erro de código.
né? Então, diante desses problemas aí que eu te passei, sobre essas definições de bugs, agora que você entende que são inconsistências, comportamentos diferentes do esperado, e que isso pode ser um erro técnico, pode ser um erro de negócio, ou às vezes pode ser um erro de infra, mas que pode ser sim causado por código, começa a relembrar agora aí, nas entregas que você fez, se teve algum caso que você achou que entregou sem bug, porque passou pela aceitação do seu usuário, passou pela implantação em produção e funcionou, mas aí depois de um tempo seu código deu um erro. E para pensar se isso não foi relacionado à entrega que você fez. E que talvez você ache que está entregando o código sem bugs, mas de repente você está colocando um monte de coisas aí com erros de negócio, com erros de infraestrutura, e só não foi você que atendeu o problema, foi um outro coleguinha seu que teve que resolver o bug que você colocou em produção. Para pensar aí que provavelmente você vai puxar alguma coisa na memória que se encaixa em um desses três itens. Agora que a gente já alinhou a definição de bug, vamos para a primeira pergunta. Todo software tem bug? Será que é comum? Será que isso é uma realidade para todo mundo? Ou tem gente que entrega software 100% perfeito em todas as vezes? A resposta é: em algum momento, sim, todo software vai ter bugs. É uma coisa que, se você trabalha numa empresa que produz software e esse software está em plena movimentação de código, né? Você tem atualizações constantes, tem várias pessoas mexendo no mesmo código. A verdade é que sim, em algum momento seu código vai ter bugs, mesmo que você consiga fazer a sua entrega sem bugs. Erros técnicos são coisas que são muito fáceis de lidar. Então, se você está tomando lá um Object Reference Not Set, por exemplo, em determinada situação, é muito fácil de ver se você tem um sistema de logs. Você verifica lá, o log vai te apontar o lugar que deu problema, se você usa um bom sistema de logs, né? Ele vai te dizer onde deu o problema e você simplesmente recolhe o log, procura a classe e o método, e verifica ali, faz alguns testes e vê por que deu erro. Isso é muito fácil de lidar. E geralmente quando a gente fala sobre ter ou não ter bugs, né, os devs sempre relacionam os bugs a isso. Erros técnicos. Ah, então, pô, bateu aqui e aí deu um Object Reference Not Set, um index out of range, por exemplo. É muito fácil de ver. É muito fácil de testar também. Você pega um dado específico ali, descobre o que entrou no seu método e consegue fazer uma simulação. O grande problema são erros de negócio. Erros de negócio e erros de infraestrutura, como a gente aí já viu, são difíceis de lidar. Muitas vezes eles acontecem em situações muito específicas. Como, por exemplo, na Black Friday. Você pode achar que seu sistema está super perfeito, mas bateu na primeira hora da Black Friday, o negócio caiu, cheio de gente acessando, cheio de clique em botões específicos ali, e acontece um bug. Você não sabia que ele estava lá, mas ele estava. Processos de negócio muito complexos também. Às vezes você tem uma sequência de processos, né? Não é nem só um processo, mas o seu software ali, ele produz outputs em vários lugares diferentes, né? E alimenta uma cadeia do negócio. Um site de e-commerce é um belo exemplo. Você tem a parte do carrinho, você tem a parte dos pedidos, né? Você tem a parte das vitrines, né? De mostrar os produtos ali, a navegação entre os produtos. Às vezes você faz uma alteração lá na exibição do preço do produto e tem um bug lá, tá mostrando um preço errado ou uma taxa errada. E aí esse problema aí ele só é detectado quando o pedido chega lá na contabilização, porque todo mundo já exibiu, todo mundo já enviou pedido, já gerou carrinho, já fez um monte de coisa. Mas o problema só foi detectado lá na frente em outro processo. E aí agora você já tem 1000 pedidos com bug. Então muitas vezes processos de negócio complexos são difíceis de entender, né? São difíceis, problemas ali são difíceis de detectar. E às vezes você acha que seu software não tem bug porque você está olhando de forma muito superficial. Mas você tem um problema de negócio que alimenta uma cadeia toda, né, e prejudicou só lá na frente um terceiro, quarto, quinto processo na sequência. E você nem sabe, porque às vezes não é você nem que cuida daquele processo, né? Você é responsável pelo processo de exibir o preço. Então, muitas vezes tem bugs no seu sistema que você não vê. Então, infelizmente, sim, todo software acaba tendo bug.
né? Até porque esse tipo de bug, ele pode aparecer também ao longo do tempo. Não é só porque você fez uma alteração agora, que não teve bugs e que passou por todos os critérios de aceitação do seu usuário lá, só que às vezes, ao longo do desenvolvimento, como seu software está vivo e está recebendo atualizações, às vezes alguém foi lá, fez uma alteração, depois foi outro dev e fez uma outra alteração, e esse acúmulo de alterações ali acabou gerando bug, por consequência. Então, às vezes não foi você exatamente que gerou esse bug, ou às vezes até você mesmo aí, que fez a primeira entrega sem bugs, depois na segunda você colocou um bug escondido ali, depois colocou um outro bug, e isso vai estourar só depois de um tempo, né? Então, o desenvolvimento de software é uma coisa muito complexa. Então, ao longo do tempo, né, ao longo do ciclo de vida do software, é muito improvável que ele não tenha bugs em nenhum momento. É muito mais provável que sim, vai ter bugs, né? Todo software tem bugs, talvez não agora, nesse momento seu software talvez não tenha bugs, mas em algum momento do ciclo de vida ele vai ter. E isso é importante de você entender, né? De entender porque muitas vezes você quer buscar uma entrega sem bugs a todo custo, e às vezes é uma busca também sem fim, porque em algum momento realmente vai aparecer um bug lá, nem que seja por um processo de negócio complexo ou por causa de um estresse de infraestrutura, por exemplo. Agora você deve estar pensando, pô, se todo software tem bug em algum momento, então não dá para entregar código sem bugs, certo? Errado. É claro que dá para entregar código sem bugs. Cada entrega é uma entrega, são coisas separadas, são processos de trabalho diferentes. É claro que muitas vezes as alterações elas se acumulam dentro do software e você acaba gerando um bug ou outro. Ou muitas vezes você coloca um bug escondido ali que você não sabe que existe, mas ele dispara em algum momento ali por causa de estresse de infra ou por um processo de negócio que você quebrou. Mas, apesar de tudo isso, é possível sim entregar código sem bugs. Não é algo impossível. Se você acha que é um mito que não existe software sem bugs, em parte não existe mesmo. Em algum momento vai ter bugs. Mas você consegue entregar código sem bugs sim. Talvez esteja muito distante da sua realidade. Mas é possível. Tem muitos devs que conseguem? Sim, tem muitos devs que conseguem. Tem muitos devs que acham que conseguem, mas na verdade não conseguem? Sim, isso também existe. Como você já viu aí agora a definição de bugs, talvez você seja um deles, talvez você esteja achando que entrega sem bugs, mas na verdade você está botando outros bugs lá, só você, não é você que está atendendo esses bugs, né? Mas como é que eu faço então para conseguir entregar um código sem bugs? Porque se em algum momento vai ter bugs, como é que eu faço para evitar que eles apareçam? A primeira coisa que você tem que fazer, que é a mais importante de todas, é aprender a testar. Se você não sabe testar software, não adianta você querer entregar código sem bugs. Ah, Zé, mas isso é óbvio. É óbvio, mas às vezes não é tão óbvio assim. Eu sei que parece, porque as pessoas falam, mas uma coisa é você escutar e outra coisa é você fazer. Tem muitos devs que, por exemplo, acham que testar não é trabalho do dev. Que ele faz um teste meia boca lá, porque às vezes ele nem sabe testar direito. Ele acha que, às vezes o dev acha que testar é apertar o F5 no Visual Studio e sair clicando nos botõezinhos da tela. E isso pode ser um tipo de teste. Mas testar não é só isso. Testar é verificar se está tudo ok. Lembra da definição de bugs? Você precisa verificar se a funcionalidade que você fez tem o comportamento esperado. Então tem algumas coisas aí para você entender. Mas, primeiro de tudo, teste é trabalho de dev sim. Se você é dev e não está testando direito, ou se você não está investindo tempo da sua carreira para aprender a testar o software que você entrega, você não está fazendo o seu trabalho direito. Talvez você ache que sua carreira está estagnada, que você não está avançando e que outras pessoas estão virando pleno, virando sênior e você é nada. De repente, é porque você não está sabendo entregar código de qualidade. Você não está se preocupando em aprender a testar, você está focando só em código. Então, isso é uma coisa muito comum entre os devs. Mas a primeira coisa que você tem que botar na cabeça é que sim, é seu trabalho testar. Aprender a testar faz parte do nosso trabalho.
Outro ponto muito importante aqui, é teste unitário para devs é quase que uma obrigação. Eu estou falando quase aqui porque tem situações muito específicas que talvez você não consiga fazer teste unitário. E tá tudo bem, desde que você aprenda a identificar essas situações. Você não sabe, toda hora você vai falar que não dá porque não tem tempo, porque a empresa não investe em qualidade, porque você não tem conhecimento técnico suficiente. E aí isso não é desculpa. Isso aí é só um motivo a mais para você aprender a fazer teste unitário. Então, se você também não sabe fazer teste unitário, começa a estudar, começa a fazer para você aprender. Teste unitário é uma coisa que é quase que obrigatória para todo dev. Uma outra coisa que também é quase que obrigatória aí, teste manual. Fazer teste manual é o mínimo do mínimo necessário para você fazer uma entrega. Se nem teste manual você faz, você está fazendo a entrega por achismo. Ah, eu acho que está certo. Aí eu acho que funciona. Um último ponto muito importante sobre aprender a testar: incluir teste na sua rotina de trabalho. A maioria dos devs não tem o hábito de fazer teste. Incluir o teste na sua rotina é aprender a testar e colocar eles no seu fluxo de trabalho, como parte da sua entrega, de verdade. Não é falar que é 10% do tempo e aí depois você usa esse 10% de tempo para programar mais. E faz um teste meia boca. É ter testes na sua rotina. Isso é uma coisa que é muito subestimada. A maioria dos devs nem se preocupa em detalhar a atividade de teste. Ah, isso aqui, se eu clico aqui, tá tudo bem e tá beleza. Não é só ver se tá tudo bem, não é só apertar botão, não. É parar para pensar. Como eu testo isso? Como que eu faço para ver se está certo? Eu preciso checar em algum outro sistema? Eu preciso ver se isso aqui apareceu? Eu preciso ver se essa mensagem foi exibida? Eu preciso ver se gravou no banco? Tudo isso é incluir teste na sua rotina, beleza? Não é só achar que colocar no seu cronograma ou como uma atividade lá da sua história vai bastar. É incluir teste de verdade, né? Fazer detalhamento, olhar o que precisa ser feito, quais são os resultados esperados. Aí se você está incluindo teste na sua rotina. Um ponto muito importante para você que já sabe testar, ou talvez você acha que sabe testar. E eu não estou aqui para dizer se você sabe testar ou não. Eu estou passando os pontos aqui que eu acho que é fazer teste, e aí você bate com as coisas que você faz aí se faz sentido ou não. Se você já considera que sabe fazer teste, começa a aperfeiçoar a sua técnica de testes. Aprender a testar cada vez melhor. E, cara, eu não canso de repetir isso, porque é muito importante. Teste não é só a parte técnica. Se você acha que você sabe testar, porque você sabe fazer a assert mock, você está provavelmente testando do jeito errado. Se você acha que sabe testar, porque você usa o chat GPT para gerar teste para você, teste unitário, né? Você está fazendo o teste do jeito errado. Então aproveita para aperfeiçoar o seu teste. Não é só a parte técnica. Aprender a analisar requisitos é muito importante para saber quais são os resultados esperados, para saber quais são os problemas que o seu usuário tem, para você saber o quanto a sua alteração, a sua atividade influencia no contexto. Lembra que o bug não é só um bug de técnico, né, de Object Reference Not Set. O bug pode ser um problema de negócio. O quanto você conhece sobre o negócio para afirmar que a sua funcionalidade está correta ou não. Isso também faz parte de testar. Então, se você já sabe, pelo menos a parte técnica ali, vai buscar conhecimento das outras áreas do teste. Não foca só em aprender o técnico. Eu vejo muito dev buscando recursos malucos de, mas você usar teste de mutação, se eu usar um framework para variar os dados do meu teste para ele não ser viciado. Cara, tudo isso é muito legal e pode ser útil em algum momento. Mas, assim, antes de buscar tecnicidades malucas, será que você sabe realmente testar? Será que você sabe extrair do seu usuário quais são as necessidades dele e o que ele espera que aconteça? Eu acho que é isso que faz mais diferença. Não estou dizendo que aprender a parte técnica é inútil. Não é.
Mas se você for colocar numa balança o que que vai gerar mais resultado para sua carreira, eu garanto para você que aprender as outras coisas do teste, que não são exatamente a parte técnica, vão gerar muito mais resultado, vão fazer você evoluir muito mais do que só focar em fazer um assert melhor ou um mock super mega avançado. Agora, mesmo que você siga essas recomendações que eu passei e você aprenda a testar do jeito certo, com a intenção certa, e consegue entregar código sem bugs, ainda assim, infelizmente, os bugs vão aparecer. Como a gente já falou lá no começo, em algum momento os bugs aparecem. Não tem jeito. Se o seu software está em evolução, muitas pessoas vão passar por ele e em algum momento algum dos bugs vai acontecer. Mesmo que você se livre de todos os bugs técnicos, que já não é uma tarefa muito fácil aí, ainda assim pode ser que apareça um erro de negócio num processo complexo. Pode ser que você tenha um erro de infra também, por causa de performance ou por algum outro motivo. Então, em algum momento vai ter bugs. A chave aqui é você aprender a lidar com os bugs e não aprender a evitar eles 100%. Evitar é muito bom. E é uma coisa que você precisa aprender se você quer evoluir profissionalmente na área. Só que você também não pode focar em só aprender a evitar os bugs. Você também precisa focar em aprender a lidar com eles. E como que você lida com eles? Aprendendo a corrigir rápido. O grande problema dos bugs não é quando eles aparecem. O grande problema dos bugs é quando você demora para corrigir. E quando eu falo aqui demorar para corrigir, não é para você correr e fazer a correção do jeito mais bizarro e gambiarrático possível dentro do seu código lá. Não é sobre velocidade, não é sobre correria, é sobre o processo da correção. Não é uma coisa que você vai conseguir do dia para a noite. Para você conseguir corrigir bugs rapidamente, você precisa criar um processo. Um processo que esteja dentro do seu fluxo de desenvolvimento, dentro da sua rotina de trabalho. E o teste unitário serve exatamente para isso. Não é que você precisa investir nos melhores sistemas de log possíveis para poder ver, olha aqui que deu erro, e logar todas as informações de entrada de requests e responses do seu sistema. Não é sobre isso. E nem sobre usar inteligência artificial para saber como que vai dar bug, quando vai dar bug. Se você tem uma rede de testes unitários, fica muito mais fácil fazer as correções. O teste unitário tem uma série de benefícios. Eu podia ficar aqui o dia inteiro falando sobre eles. Mas um dos mais importantes para o nosso trabalho é que ele vai te dar feedback muito rápido quando um novo bug é introduzido. Se você consegue simular essa situação, você não precisa debugar, você não precisa levantar N sistemas, pegar a informação daqui para lá. É só você criar um teste novo, se você já tem uma rede de testes ali, você cria um teste unitário novo, executa e simula o erro na hora. Nesse momento, você vai ter uma precisão muito grande do que precisa ser feito para corrigir. E quando você corrigir, ele também vai te falar se o erro está corrigido de verdade ou não. Porque tem muitos devs que corrigem o negócio olhando para log, olhando para debug e falam assim: ah, deve ser isso aqui, ó. E aí o dev vai lá, faz uma correção, publica em produção. E aí quando volta, o que acontece? Dá outro erro. E aí você volta, desespero de novo, correria de novo, corrige meia boca de novo, dá outro erro e volta. E você fica nessa parada aí o dia inteiro. Horas e horas correndo atrás de bug, porque você testa uma coisa e quebra outra. Ou porque tem N situações que você nem parou para pensar. O teste unitário vai te ajudar muito com isso. E um dos principais objetivos dele é esse: te dar feedback rápido sobre um problema. O ponto onde precisa ser corrigido, a situação, o cenário, o contexto que aconteceu quando o bug acontece. Então, se você investir em aprender teste unitário, é muito mais rápido fazer essas correções. Então, quando eu digo para você aprender a lidar com eles, é um processo. Não é só lidar, pô, vou fazer meditação para ter mais paciência e não brigar com o meu usuário. Isso talvez te ajude, mas é muito importante que você entenda que
ter um ambiente propício para corrigir rápido é muito melhor do que ficar fazendo zilhões de testes em várias etapas. Tem muitos dev que acham que precisa fazer teste unitário, teste de integração, teste funcional, teste de aceitação, depois teste em produção. Cara, mas se em algum momento vai aparecer bug, talvez não vale tanto a pena você gastar todo esse tempo com teste. E veja bem, não estou dizendo que não precisa. Se você tem todo esse tempo, não tem problema. Mas um teste unitário muito forte, né, uma rede de teste muito boa, vai te garantir um ganho muito alto para corrigir isso rápido. Um outro ponto muito importante aqui: se o bug vai acontecer, além de aprender a lidar com eles, você também pode aprender com eles. Os bugs, apesar de parecer uma coisa ultra mega negativa, porque deu bug, o usuário reclama, eu vou ter que ver. Ele oferece ótimas oportunidades para você. Para você como dev, né? Uma das coisas mais legais que o bug te oferece é a oportunidade de conhecer sobre o negócio da empresa. Às vezes você chegou, caiu de paraquedas num projeto e nem sabe direito como as coisas funcionam. E às vezes você não tem a oportunidade de aprender. Tem muito dev que já trabalhou comigo que ficou mais de um ano trabalhando no sistema, mexendo, fazendo alterações e não sabia o básico do sistema. Para que ele serve? Como que a empresa ganha dinheiro com ele? O que ele faz? O que ele não faz? Por que as regras são desse jeito? Tem muito dev que passa anos na empresa e não aprende essas coisas. Então aproveita os bugs para conhecer sobre o negócio. Uma outra coisa que você pode aprender muito com os bugs é entender como que o usuário interage com o software. Muitas vezes você faz ali, isso é principalmente para quem deve front-end, né, que sofre mais com isso. Às vezes você acha que o usuário mexe no sistema de um jeito, mas ele mexe de outro. E não é porque ele não sabe fazer, né? Às vezes a gente fica com isso na cabeça, tipo Steve Jobs, né? Você não sabe usar o seu telefone, você não sabe usar o software, está clicando os botões na ordem errada. Às vezes, para ele, aquela é a ordem certa. Então, talvez seja a oportunidade que você tem de melhorar o software, de fazer alguma coisa mais adaptável para o que o usuário entende, do que aquilo que você ficou planejando na sua cabeça. Quem é de UX, de CX, né, Customer Experience, né, ou User Experience, é muito ligado a isso hoje. Né? E entender como o usuário faz as coisas. Às vezes a gente, como dev, fica muito distante disso. Por exemplo, se você é um dev back-end, às vezes se você entendesse melhor como a coisa funciona, você podia desenhar um fluxo de back-end melhor, que seja mais, que faça mais sentido, né? Que seja mais adaptável àquilo que o seu usuário precisa. E aí, às vezes, seu usuário abre um bug para você, porque ele acha que era para usar o sistema de um jeito, mas usou do outro. Olha como às vezes o bug aparece na sua vida e você nem relacionou as informações, né? O fato de você mexer com um bug desse tipo pode te ajudar a entender melhor o usuário, ter mais empatia, né? Entender como ele faz as coisas. Uma última coisa que, cara, para mim foi um grande divisor de águas na minha carreira. Quando eu comecei a aprender coisas novas, né? Abrir a mente para aprender coisas novas com os bugs. Eu aprendi muito sobre performance de aplicações. Tá dentro ali da minha caixinha de especialidades, porque eu tive que mexer muito com problemas de performance. Eram coisas que eu não tinha contato. Em algum momento aconteceu um problema de infraestrutura e que estava relacionado uma parte à infraestrutura e outra parte com bugs de código mesmo. Né? Se eu ficasse preso só na parte do código, eu só ficava esperando as pessoas me falarem o que tem que fazer e eu ia lá e alterava. Mas eu me abri a oportunidade de aprender, de escutar as pessoas falar sobre infra. Tem muito dev que não gosta, né? Porque é chato. Esse negócio aí tem um cara de infraestrutura na minha empresa que mexe. Às vezes tem. E às vezes você não precisa ter contato. A gente fala muito sobre DevOps hoje, né? Às vezes você não precisa mexer com infra. Mas é muito bom saber como funciona. Você pega uma outra visão sobre o desenvolvimento do seu código. Você vai entender que tem coisas que você não deve fazer, mesmo que pareçam inofensivas, mas que pode ser um agressor dentro de um ambiente com mais concorrência. E vai saber se o seu sistema tem pouca concorrência hoje, mas amanhã ele não vai ter muita.
Então é muito importante se abrir para aprender. E bug é uma ótima oportunidade para isso. Não só coisas de negócio. E agora estou abrindo mais o leque aqui. Não é só sobre negócio, não. A parte técnica também. É muito enriquecedor. Às vezes você acha que você também, mas eu não tenho oportunidade na empresa, porque às vezes as pessoas não veem você como uma pessoa que quer evoluir, porque você se fecha na bolha do dev. Você faz só aquela coisinha ali que você foi pago para aprender. Então, apesar do bug ser um negócio chato, de ser difícil de lidar, muitas vezes ele vai te dar essa oportunidade de mostrar para a empresa, mostrar para a sua gestão, para a sua liderança, que você é uma pessoa aberta a aprendizado e que você pode contribuir em várias áreas, né, em várias situações de problema. É quando as pessoas vão começar a te indicar para várias coisas diferentes. Elas vão lembrar do seu nome, porque você é um dev diferente dos outros. É um dev que se abriu a aprender e que conseguiu evoluir por causa de bug. Olha só que coisa, né? A gente acha que bug só vai me encher o saco, mas pode ser aí uma porta para você evoluir e mudar de nível na carreira. Então, para concluir a nossa conversa de hoje, entregar código sem bugs não é um mito, mas também não é uma coisa tão fácil. Talvez esteja fácil para você hoje, e talvez você realmente esteja entregando código sem bugs, mas dá uma revisada nesse conceito de bug que eu te passei agora e faz um exame mental aí das últimas entregas que você fez para ver se realmente você entregou sem bugs. Muitas vezes nas empresas a gente tem um time de projetos, um time de novas funcionalidades e um outro time para atender o dia a dia, para verificar lá os problemas, os bugs de produção. E aí, às vezes, o dev que está aqui de um lado, ele não enxerga o outro lado. Ele acha que está abafando, que o usuário, quando ele testa a funcionalidade dele lá, tá tudo ok. E às vezes seu usuário também não sabe testar. Às vezes você não tem um QA, que é um profissional mais criterioso ali, e manda para produção de qualquer jeito. Quando chega em produção, o time de produção está suando ali porque você está botando um monte de erro. Às vezes não um erro direto, um erro técnico, mas às vezes um erro de processo de negócio. Você amarrou uma ponta, mas não amarrou a outra. Às vezes o sistema está caindo porque você botou um código lá que derruba o servidor quando tem 10 conexões ativas ao mesmo tempo. Faz um exame mental aí das coisas que você anda entregando para ver. Às vezes você está entregando realmente com bastante qualidade. Às vezes não. Você está se iludindo e não sabe. Por isso é muito importante essa definição de bug que eu te passei aqui. Um outro ponto legal para você pensar e para refletir, né? Qualidade vai além de não ter bugs. Se você já acompanha o canal aqui, você já sabe. Qualidade é um código que resolve os problemas do usuário, que é fácil de manter e que não tem bugs. É um tripé, são 3 itens muito importantes. Se você desrespeitar um desses itens, você não está entregando código de qualidade. Muitos devs acham que o dia que eu não entregar código com bug, qualidade está estourando. E não é verdade. Não adianta você entregar um código que o usuário diz que não tem bugs, se quando você precisa pôr uma nova funcionalidade no ar, você demora 6 meses para fazer. Ou é uma alteração muito idiota que você não consegue fazer em menos de 2 semanas. Não pode. O código precisa ser fácil de alterar para gerar ROI, senão você está gastando dinheiro da empresa. E também não adianta fazer o software sem bug nenhum se você não está resolvendo o problema do usuário. Né? Se o usuário usa o software para resolver um problema que ele tem. Se você não está resolvendo esse problema, você está fazendo software para ninguém. Então, qualidade é muito além de não ter bugs. Não ter bugs é só um item desse tripé aí de qualidade. Por último, uma dica aqui, um conselho, um direcionamento para você. Tenha um processo. Você só vai atingir um nível de senioridade mais alto. Você só vai conseguir evoluir na carreira, ter acesso a mais oportunidades, quando você conseguir entregar código de qualidade consistentemente. Não adianta fazer uma vez. Uma vez é sorte. Agora, se você consegue fazer isso consistentemente, ninguém vai falar que é sorte. É competência. Só que para fazer isso com consistência, você precisa de um processo. Não adianta você achar que vai fazer teste unitário mais ou menos de um jeito agora e tudo vai dar certo. Demora para isso pegar tração. Às vezes você começa a fazer agora, só vai colher benefício no futuro. Mas precisa começar. E isso precisa ser
organizado, né? Precisa ter uma organização. Senão você só vai fazer coisas soltas ali, ações soltas, né? Tenha um processo. Começa a pensar num processo. Alguma coisa que você consegue replicar. Que você consegue pegar em um projeto que você fez em uma. Nem um projeto, né? Mas em uma funcionalidade. E que você consegue fazer com o mesmo esqueleto, com a mesma estrutura, né? Replicar em um outro processo. Ah, então se eu pegar essa mesma coisa que eu fiz aqui e fizer para essa outra coisa aqui, essa outra atividade, eu também vou ter poucos bugs. Eu também vou entregar com qualidade, um código mais fácil de manter e que foca em resolver problemas. É por isso que dentro do desenvolver test tem vários módulos para isso, vários guias para isso, para que você consiga replicar, para que você consiga desenhar um processo. Tá tudo lá descrito nos módulos lá. Então, se você quer usar o desenvolver test, ficaria muito feliz. Em breve terão novas turmas aí. Mas se você acha que não é para você também, não tem problema. Mas tenha um processo. Tenha algum processo. Não faça as coisas soltas. Eu fiz de um jeito hoje, amanhã eu vou fazer de outro. Isso não vai fazer você evoluir. O que faz você evoluir é consistência. E para ter consistência, você precisa ter um processo bem definido, um método que seja replicável. Beleza? Então, antes de sair, não esquece de deixar um comentário aqui para me dizer se esse conteúdo te ajudou ou se ele não te ajudou. Às vezes confundiu mais, mas comenta lá para eu saber. E se te ajudou, compartilha esse conteúdo com mais devs para ajudar a nossa área a ter cada vez mais devs que entregam com qualidade e deixam o nosso trabalho muito mais fácil. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.